Boa tarde, turma. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, há muito tempo nós não conversamos. O WhatsApp calou, ninguém perguntou mais nada. Nós não discutimos mais nada, não teve mais dúvida. Eu estou à disposição, assim como eu falei lá no início. Seria interessante que a gente fosse discutindo alguma coisa para a gente ir se inteirando, a gente fazer uma ponte aí para aprender alguma coisa a mais. Eu sei que esse período está assim meio turbulento, muito difícil, não só para vocês, também para nós, está muito turbulento. Mas nós temos que fazer alguma coisa para superar isso, principalmente em termos de conhecimento, em termos de aprendizado. Hoje eu quero falar algumas coisas para vocês sobre a síndrome diarreica. É uma situação muito comum do dia a dia. Vocês vão ter oportunidade quando forem clinicar, tanto no PSF quanto na emergência, vocês vão deparar aí com situações muito frequentes dos pacientes com quadro de diarreia. É raramente ou muito difícil ter alguém de nós que não teve um episódio de diarreia durante a vida. E nós vamos ver também, lá na frente, que nós precisamos de alguns conhecimentos sobre a etiologia, sobre a investigação dessas diarreias, porque nós vamos observar que grande parte desses quadros diarreicos, eles são frustros e muito rápidos, na maioria das vezes, sem necessidade de investigação ou mesmo sem necessidade de tratamento. A diarreia é a segunda queixa mais frequente na nossa especialidade, na gastroenterologia, só perdendo para a dor abdominal, que é realmente a queixa que mais chega no meu consultório do dia a dia. Nós vamos observar aí que tem uma variedade muito grande, muito ampla de condições que podem levar ao paciente a desenvolver diarreia, desde uma diarreia motora, por exemplo, do intestino irritável, em que nós não conseguimos identificar nenhuma alteração, porque é funcional, assim como diarreias por várias causas, desde diarreias virais, bacterianas, ou diarreias crônicas, por situações bem específicas de doenças gastrointestinais. Por isso que o diagnóstico definitivo nem sempre é muito fácil. Eu vejo assim, na clínica diária dos médicos, uma preocupação muito grande no começo, quando o paciente apresenta quadro diarreico, aquela ansiedade de dar um diagnóstico e saber por que tem diarreia, etc, etc. Isso nem sempre é muito fácil. Eu me lembro que uns anos atrás, eu tinha muito essa preocupação em tentar identificar uma causa específica para a diarreia. Terminava a gente fazendo muitos exames desnecessários desses pacientes e no final não chegava a uma causa específica. Eu me lembro que num congresso eu comprei um livro, tem uma médica lá de Porto Alegre, de Curitiba, da PUC de Curitiba, a doutora Cotes. A doutora Cotes é uma pediatra muito estudiosa de diarreia e assim, ela é bem conhecida no Brasil inteiro pelos seus livros, pelos seus conhecimentos, é muito comum em congressos. E ela editou um livro sobre diarreia e eu fiquei muito curioso e comprei esse livro e fui ler. E lá eu consegui contar em torno de 80 causas de diarreias. Então vocês imaginam que não é tão fácil chegar a um diagnóstico quando se tem uma queixa única de diarreia, porém eu tenho uma variedade de causas que nem sempre eu consigo identificar através de investigação. Mas vocês vão observar aqui que lá mais para frente, quando eu falar sobre o diagnóstico, que nós precisamos ter alguns dados de anamnese, exame físico, classificação dessas diarreias para poder nos nortearmos e facilitar o nosso diagnóstico. Nós vamos ver que
Se nós não tentarmos classificar essa diarreia de várias formas, como vocês vão ver, e também se nós não conseguimos identificar os mecanismos causadores dessas diarreias, às vezes fica muito difícil realmente nós chegarmos a um diagnóstico definitivo. O tratamento das diarreias também eu tenho visto se cometer muitos erros, muitos equívocos. Na ânsia de parar a diarreia, se faz muitos medicamentos, se faz antibióticos, e que nem sempre é muito correto. Eu me lembro que eu estava dando uma aula lá na prática, e uma das colegas de vocês, falando sobre diarreia, inclusive sobre tratamento, e ela disse, professor, lá no PSF, o médico me orientou, todo paciente chegar com diarreia, eu deveria entrar já com sulfa ou antibiótico. Quer dizer, é claro que isso não é uma medida correta. Vocês vão ver que isso aí é uma medida empírica, porém extremamente perigosa. Então, o tratamento da diarreia deve focar primeiro na correção da desidratação e, como vocês viram agora há pouco, quando eu comentei, essa diarreia pode levar a alterações importantes da perda de líquido, fazendo com que o paciente tenha um quadro de desidratação, às vezes desnutrição, quando é uma diarreia crônica, e que depois se tenta identificar uma causa específica, e nem sempre é possível. O tratamento empírico tem sido muito usado quando não se identifica a etiologia, principalmente nas diarreias agudas. Depois vocês vão ver a separação da diarreia aguda da diarreia crônica. Então se faz muito tratamento empírico, um medicamento para diminuir a motilidade intestinal, no sentido de parar a frequência da diarreia. Outras vezes nós fazemos algum analgésico, etc. A definição da diarreia, ela se baseia em alguns aspectos clínicos do paciente. E isso é o primeiro passo para nós conseguirmos dar o nosso diagnóstico. Quando eu começo a fazer minha história clínica, eu tenho que levantar, em primeiro lugar, os dados que podem me dizer esse paciente tem diarreia ou não tem diarreia. Tem que tomar muito cuidado, gente. Eu pego o paciente quase todos os dias no consultório dizendo, doutor, eu estou com diarreia, e você pergunta para ele, como é que você está defecando? Minhas fezes estão amolecidas. Quantas vezes você defecou? Uma vez, 2 vezes. Bom, não dá para dizer que isso é uma diarreica. Pode ser simplesmente uma alteração nas fezes ou da consistência das fezes, relacionado, por exemplo, com alguma alimentação, abuso de carboidratos, etc. Então, nós vamos definir assim, a diminuição da consistência das fezes, que é a principal característica. Costuma-se dizer que a diarreia é o conteúdo de água nas fezes. Então, eu tenho que definir. Vocês se lembram da escala de Bristol? Onde eu tenho o Bristol 1, que as fezes são muito duras, fragmentadas, e Bristol 6, 7 são fezes amolecidas ou líquidas ou aquosas. Então, esse dado é importante nós levantarmos logo no primeira abordagem da nossa anamnese. Uma outra coisa importante é a frequência, que eu falei agora há pouco. Nós temos que levantar a frequência da diarreia, quantas vezes que esse paciente evacuou em um dia. Lembrar que diarreia, ou melhor dizendo, lembrar que a frequência normal de uma população sadia, frequência de evacuações, gira em torno de até 3 vezes por dia ou até 2 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana. Que isso tem vários fatores que influenciam. Então, o aumento da frequência, quer dizer, minhas fezes estão aquosas ou semilíquidas ou pastosas e que eu estou defecando mais de 3 vezes por dia, eu já começo a caracterizar meu paciente como portador de uma síndrome diarreica. O aumento no volume e o peso das fezes. Esse é um dado que seria muito interessante se a gente pudesse pesar as fezes lá no banheiro. Existem vários trabalhos mostrando que esse paciente tem um aumento do peso fecal e o aumento do volume dessas fezes quando ele tem um quadro diarreico. Normalmente, nossas fezes, nós
o peso fecal de uma população normal, de uma população sadia, é em torno de 150 a 200 gramas em 24 horas. Mas nós temos que lembrar que com a mudança de hábitos alimentares do dia a dia, hoje nós comemos mais alimentos industrializados, pobres em fibras. A cada dia que a gente observa, há uma diminuição do peso fecal. Hoje, alguns países, como por exemplo os países mais desenvolvidos, o peso fecal gira em torno de 150 gramas por dia, mais ou menos parecido com o Brasil. No entanto, tem alguns países em que a alimentação basicamente é a base de fibras, por exemplo, a alimentação africana, onde eles ingerem muitos vegetais, tudo à base de fibra. Esses pacientes ou essas pessoas têm gira em torno de 400, 300, 400 gramas de fezes por dia. Então, o volume de água maior que 150 ml em 24 horas e o peso fecal maior que 200 gramas em 24 horas. Quando eu falo volume de água em 150 ml, nós temos que lembrar que transita no nosso tubo digestivo em torno de 10 litros de líquido por dia. Então, eu tenho o líquido que eu ingiro, tanto a água ou outro líquido que nós ingerimos durante as 24 horas. Nós temos a saliva, o suco gástrico, o suco biliopancreático, o suco entérico, perfazendo em torno de 10 litros por dia. 99% desse líquido é absorvido no delgado e um pouquinho mais no colo, restando somente quando chega no colo em torno de 1000 ml, em torno de 1 litro. Desse 1 litro, mais ou menos, 900 mililitros são absorvidos, sobrando somente 100 ml de líquido que sai nas fezes. Então, por esse cálculo, você já imagina, uma alteração de 1% no volume de líquido que transita no tubo digestivo já é motivo para esse paciente ter fezes mais aquosa. Então, qualquer alteração na absorção ou na secreção desse líquido, ou mesmo pelo aumento da motilidade, faz com que haja um aumento de líquido saindo finalmente lá nas fezes, isso levando a quadros diarreicos. E qual que é a importância então da diarreia para nós, principalmente nas situações dos países mais pobres? Só para vocês terem uma ideia, esse dado aqui é um dado muito comum, em qualquer livro vocês veem, livro na internet, mas que é um dado assim muito importante e que mostra a gravidade da diarreia, principalmente em países mais pobres. 1 bilhão de pessoas apresentam pelo menos um episódio de diarreia aguda por ano. As crianças apresentam em média 50 dias de diarreia por ano. Isso leva a um índice de mortalidade e de morbidade muito alto. Esse aumento da incidência, aumento da incidência, eu quero dizer que essa situação anterior que eu falei leva a mais morbidade e mais mortalidade, que eu acabei de falar também. Isso, claro, é muito comum, é mais associado no baixo nível socioeconômico, os países mais pobres, por falta de saneamento básico, desnutrição, água tratada, esgoto, etc. Aqui no Brasil mesmo é muito comum a gente ver que nós temos as regiões mais ricas, como por exemplo o Sudeste, onde quase todas as cidades são dotadas de saneamento básico, enquanto nós, Norte e Nordeste, nós temos uma deficiência muito grande de saneamento básico e também um grau relativamente alto de desnutrição, que leva a quadros de diarreia e com uma morbidade e muitas vezes mortalidade. Um dado interessante é que a grande maioria das diarreias são autolimitadas, principalmente considerando as diarreias agudas, diarreias que duram no máximo 4 semanas. E a autolimitadas é que melhora espontaneamente, sem investigação e sem tratamento. Então, gente, isso aqui é o que eu quero que vocês memorizem bem. Esses dados que eu vou falar daqui para frente são dados muito importantes para nós podermos tentar fazer o nosso diagnóstico dessa síndrome diarreica. Então, a primeira coisa que nós temos que perguntar para o paciente é quanto ao tempo de diarreia. Essa diarreia
ela é aguda ou é crônica. Eu tenho que identificar no primeiro momento se ela é aguda, porque dura até 30 dias. Vocês vão ver várias classificações. Diarreia aguda é só 15 dias, que de 15 a 30, diarreia prolongada, ou outros livros falam que realmente a duração é até 30 dias, mas não importa. Para nós o ideal é que nós temos um parâmetro, um tempo de duração que nós sabemos que a grande maioria delas não dura mais de uma semana, mas ainda consideramos até 30 dias como diarreias agudas. As diarreias crônicas têm duração mais de 30 dias, são diarreias que geralmente estão relacionadas com doenças mais orgânicas ou funcionais, enquanto que as diarreias agudas estão relacionadas, a grande maioria delas, com infecções virais, bacterianas ou protozoários. Uma outra classificação é quanto à topografia. A diarreia, tanto ela pode ser alta, ou pode ser classificada como diarreia alta ou diarreia baixa. Quando a gente fala de diarreia alta, ela está relacionada à origem no intestino delgado, ou mesmo ela pode estar originando no intestino delgado e no grosso, que nós chamamos de mista. E a diarreia baixa, a grande maioria das vezes, ela tem origem no intestino grosso. Depois nós vamos dissecar isso aí, para vocês saberem quando é que pode chamar de diarreia alta ou diarreia baixa. Outro dado muito importante e que nós precisamos também levar em consideração é o mecanismo de formação dessa diarreia. Nós vamos observar que quando for fazer nosso diagnóstico, eu tenho que levantar um desses mecanismos. Importante é que dificilmente esses pacientes vão ter diarreia por um único mecanismo. Na maioria das vezes ele tem um mecanismo osmótico associado ao secretor, ou um mecanismo secretor associado ao mecanismo inflamatório, etc. Então, dificilmente um mecanismo só será responsável pelaquela diarreia. Então, nós podemos ter o mecanismo osmótico, secretor, motor, inflamatório ou por má absorção. A diarreia alta, como eu falei agora há pouco para vocês, ela tem origem no intestino delgado. A diarreia com grande volume de fezes aquosas, é importante na sua anamnese você levantar. Você está defecando em grande quantidade ou em pequena quantidade, é volumoso, é líquido, é aquoso. Esse é um dado importantíssimo que vocês vão diferenciar lá da diarreia tipo baixa. Baixa frequência. O que é baixa frequência? Olha, eu tenho uma diarreia com uma frequência entre 4, 5 vezes, 8 vezes no máximo por dia. Isso fala a favor de uma produção de diarreia com origem no intestino delgado. Presença de restos alimentares, ou porque esses pacientes não absorveram esses alimentos, aí nós teríamos realmente uma diarreia alta por má absorção. Ou então, por uma hipermotilidade intestinal em que os alimentos não conseguiram ser digeridos e são eliminados ainda em partes inteiros. Geralmente, as diarreias altas, elas vêm associadas com cólicas abdominais, periumbilicais principalmente, ou difusa, mas principalmente periumbilicais. Não apresenta tenesmo e também dificilmente se vê urgência evacuatória. Vocês sabem muito bem o que é tenesmo, que é a sensação dolorosa anorretal ao defecar. Ou a urgência evacuatória, aquela necessidade imperiosa, urgente de correr e ir ao banheiro, defecar, sob pena de defecar aí nas vestes. A diarreia baixa é a origem no colo. Pequeno volume de fezes por evacuação. E aqui, gente, um dado interessante é que o reto sigmoide, ele funciona como um reservatório de fezes. E quando ele é preenchido por fezes, ele estimula receptores na parede do reto, fazendo com que haja um relaxamento da musculatura do canal anal, e aí esse paciente está pronto para defecar. Então, se na diarreia baixa houver algum processo inflamatório ou infeccioso, nível de sigmoide reto, a chegada de fezes
no reto, estimula, mesmo em pequena quantidade, estimula rapidamente esses receptores. O próprio processo inflamatório estimula esse receptor, fazendo com que haja um relaxamento da musculatura e esse paciente tem uma sensação de querer evacuar frequentemente. Por isso é que ele tem uma frequência muito alta. Então, esse paciente defeca várias vezes, 10, 20 vezes ao dia, em pequenas quantidades. Porque à medida que vai sendo estimulado o reto, o sigmoide, vai relaxando a musculatura, como eu falei agora há pouco, e esse paciente tem a sensação de querer evacuar. O tenesmo e a urgência fecal, que eu falei aqui, não é tão comum ou não é frequente na diarreia alta. Aqui nós vamos ver com muita frequência esse paciente reclamar que quando vai defecar sente dor no canal anorretal. Importante que esses pacientes, a grande maioria deles, apresenta febre de 38,3 graus, significando que esse processo pode ser um processo infeccioso ou inflamatório, como causa da diarreia. Terceiro ponto da nossa investigação seria os mecanismos de formação da diarreia, como eu falei agora há pouco. O mecanismo muito frequente é o mecanismo osmótico, em que há uma desabsorção de carboidratos, por deficiência, por exemplo, de lactase, na intolerância à lactose, que é muito frequente no Brasil. Então, esse paciente tem intolerância à lactase. Essa lactase, que é uma enzima que quebra a lactose, lembrar que a lactose é um disacarídeo, e ele, como disacarídeo, não é absorvido pelo intestino, precisa ser quebrado em monossacarídeos. E aí, se não há a enzima, não há quebra. Portanto, não havendo quebra, não há absorção. Desabsorção de frutose congênita é um quadro bem mais raro, né? Congênito, bem raro, porém pode levar a uma diarreia por má absorção. A ingestão excessiva de carboidratos. O que é muito comum hoje em dia é lembrar que muitos dos alimentos nossos do dia a dia estão sendo adocicados com grande parte desses carboidratos. Então, ingestão excessiva ou carboidratos provavelmente absorvidos, ingestão excessiva, que é o mais comum, né? Os carboidratos provavelmente absorvidos, como por exemplo a lactulose é muito pobremente absorvida, o sorbitol, a própria frutose, ela é muito pobremente absorvida, por falta às vezes de enzimas que digerem esses açúcares. E aí, como nós sabemos que estão sendo muito usados esses açúcares em chicletes, sucos, refrigerantes, etc., e que hoje, principalmente esses alimentos industrializados, então há um abuso em ingestão desses açúcares, fazendo com que haja uma não absorção desse açúcar. Vocês lembram que eu comentei com vocês, os açúcares chegando lá no colo, como ele não for absorvido, eles são fermentados por bactérias, principalmente as bactérias anaeróbicas, produzindo gases e ácidos, fazendo com que haja distensão do colo, aceleramento do colo e produzindo diarreia. O manitol também é outro açúcar muito usado como adoçante desses produtos. Eu, por exemplo, aqui na colonoscopia, uso manitol praticamente em todos os meus pacientes quando eu vou fazer um preparo de colo, porque como ele é um açúcar mal absorvido, eu consigo fazer uma limpeza de colo com o uso do manitol, porque ele vai produzir um quadro diarreico muito intenso. O mecanismo secretor ele está relacionado a várias situações. Uma infecção por bactérias. Aqui nós temos um quadro bem característico do mecanismo secretor, seria a cólera, o Vibrio cólera, que produz uma toxina que estimula os enterócitos a produzir, a abrir os canais de cálcio, produzindo secreção, fazendo com que haja uma abundante secreção na luz intestinal, levando a quadro de diarreia. Vocês são muito novos, vocês não lembram, mas nos anos 80, o Brasil teve uma epidemia de cólera importante, houve mortes, me lembrei agora da nossa pandemia, mas naquela época
houve um quadro grave no Brasil inteiro de cólera, em que os pacientes morriam por desidratação de tanto defecar. Então, os pacientes defecavam grandes volumes, e aqui no caso seria diarreia tipo alta, grandes volumes, às vezes até diarreia mista, né, aquele tanto volume e também com muita frequência. Algumas bactérias também podem fazer o mecanismo secretor, como Escherichia coli, a Shigella, Campylobacter, Yersinia, o Clostridium difficile, o uso abusivo de laxante, Bisacodyl, as drogas diuréticas, drogas como diuréticos, antipertensivos, inibidores seletivos da serotonina. Devemos tomar muito cuidado com as drogas, principalmente aqueles pacientes que fazem uso de polidrogas, aqueles pacientes que estão na faixa etária do idoso, e esses pacientes costumam usar muitas drogas e isso favorece a uma hipermotilidade ou alteração no mecanismo secretor. A doença inflamatória intestinal, principalmente aqui, tanto a doença de Crohn, que compromete mais o intestino delgado, quanto a retocolite ulcerativa, que compromete o intestino grosso. E aqui, voltando um pouquinho só, a doença inflamatória, no caso da doença de Crohn, como ela afeta o intestino delgado, nós teríamos uma diarreia tipo alta. Lembrar que a doença de Crohn pode comprometer todo o tubo digestivo, da boca ao ânus. Então, se ela compromete o delgado, nós temos diarreia tipo alta. Se ela compromete o intestino grosso, nós temos uma diarreia tipo baixa, que vocês vão ver, vocês viram lá, que acompanha de muco, pus e sangue. A retocolite, ela compromete só o colo, portanto, ela provoca uma diarreia tipo baixa com muco, pus e sangue. O mecanismo inflamatório também é um mecanismo muito frequente. Ela compromete a mucosa, quer dizer, ela lesa a integridade da mucosa, que pode levar a ulcerações importantes. E aí, na grande maioria desses casos, nós temos diarreia tipo baixa, com muco, pus e sangue. Aqui, tanto nós podemos ter uma diarreia, por exemplo, uma doença inflamatória, como a retocolite, quanto provocada por alguns casos, algumas bactérias, ou mesmo por vírus. Pode coexistir com o mecanismo secretório. A grande maioria das vezes, os pacientes que têm mecanismo inflamatório, eles também têm secretório. Lembra que eu falei lá no começo, dificilmente essa diarreia ela se desenvolve por um único mecanismo. Na maioria das vezes, dois ou mais mecanismos que contribuem para a causa dessa diarreia. E aí temos também algumas situações bacterianas, como Salmonella, Shigella, Campylobacter, a Giardia, Schistosoma mansoni, muito comum no Nordeste. A retocolite, a doença de Crohn, já comentei. Lembrar que os pacientes aidéticos, a grande maioria deles evolui com quadros diarreicos importantes, tanto por quadros bacterianos, como por quadros viróticos, como por exemplo o citomegalovírus, o herpes simples, a colite amebiana, que é um comprometimento do colo, que aí nesse caso seria uma diarreia tipo baixa, o que é muito comum no nosso meio. O mecanismo motor é caracterizado por uma alteração da motilidade gastrointestinal. No caso aqui nós teremos um aumento da velocidade do trânsito, uma hipermotilidade, tanto do intestino delgado quanto do intestino do colo. E aqui o protótipo desse mecanismo seria a síndrome do intestino irritável. Também nós podemos ter um mecanismo motor pela diminuição da peristalse intestinal, a predisposição à hiperproliferação. Então, quando eu tenho uma diminuição da motilidade, como por exemplo, eu posso ter uma diminuição no hipotiroidismo, podendo levar a uma superpopulação de bactérias no intestino delgado. As bactérias em excesso no intestino delgado, ela provoca uma degradação de carboidratos, fazendo com que haja uma síndrome tipo de má absorção de carboidratos. E também nós podemos ter uma absorção de sais biliares, mecanismo motor. Isso é muito comum nos pacientes que fazem cirurgia de vesícula, nas colecistectomias. A velocidade dos sais biliares é muito alta, chegando no colo, fazendo com que haja um estímulo
no colo. Lembrar que os sais biliares servem para digerir as gorduras através das micelas, nível do duodeno. Porém, chegando no ilho distal, ela é reabsorvida, fazendo o ciclo enterohepático, não chegando ao colo. Quando esses pacientes fazem cirurgia de colecistectomia, como não tem mais a vesícula, não vai ter o stand-by. Então, os sais biliares produzidos no fígado passam diretamente para o duodeno, uma velocidade maior, não dando tempo para que haja o sistema, não haja o mecanismo de micelagem ou de degradação dessas gorduras, e também não haja a reabsorção dela lá no ilho. Então ela chega no colo e provoca diarreia. O mecanismo motor, falei para vocês, o protótipo seria a síndrome do intestino irritável, a neuropatia diabética e o hipertiroidismo. Nós temos, no caso do diabetes mellitus, duas situações. Tanto a neuropatia, que pode levar a um trânsito intestinal mais lento, fazendo com que haja um supercrescimento bacteriano no delgado, que eu acabei de comentar com vocês, que pode levar a uma síndrome de má absorção de carboidratos, quanto os medicamentos que se usam no diabetes, principalmente a arcarbose, ela leva a uma inibição das enzimas que digerem o açúcar, no caso, as enzimas a lactase. Isso faz com que haja uma má absorção de carboidratos, levando também a uma diarreia por fermentação dos carboidratos no nível do colo. A redução anormal da motilidade pode causar diarreia, que eu acabei de falar para vocês. Bom, gente, mas vocês viram que eu preciso ter alguns dados, ter conhecimento de alguns dados para mim poder construir minha história e tentar identificar a causa da diarreia. Repetindo, nem sempre é muito fácil nós identificarmos as causas da diarreia, sabendo que a grande maioria das diarreias são agudas e são autolimitadas, quer dizer, elas desaparecem às vezes sem investigação ou sem tratamento. E mesmo diarreias crônicas, muitas das vezes nós não conseguimos também identificar a causa, principalmente quando são diarreias funcionais. Então vamos construir nossa história primeiro. Vamos construir nossa história clínica. Lembrar, diarreia aguda ou crônica. Primeiro, o tempo de diarreia. Segundo, essa diarreia é alta ou baixa? Vocês viram lá, a diarreia alta, volumosa, baixa frequência, fezes claras, paciente vem acompanhado de cólica, etc. Diarreia baixa, grande frequência, pequeno volume de fezes, paciente vem com fezes acompanhado de sangue, muco e pus, etc. Depois, lembrar de levantar os possíveis mecanismos produtores dessa diarreia. Olha, vocês viram lá o mecanismo osmótico, secretor, motor, inflamatório, de má absorção. Eu não comentei má absorção porque a má absorção diz respeito mais ao especialista. Está mais relacionado com as diarreias crônicas, por doenças importantes, por exemplo, a pancreatite crônica, a cirrose hepática, as síndromes intestinais, como doença celíaca, doença de Crohn, são doenças mais raras e mais graves, e doenças que evoluem com longo tempo. No exame físico, gente, vamos lembrar, só um pouquinho, deixa eu ver se eu comentei alguma coisa. Bom, deixa eu colocar aqui. Então, eu vou destrinchar isso aqui, a história clínica, exame físico, classificação das diarreias, vocês já viram, como será a nossa investigação laboratorial e quando é que tem indicação de fazer colonoscopia na diarreia. Eu vou comentar com vocês lá na frente. Bom, só repetindo, a duração da diarreia, eu tenho que levantar o primeiro dado, aguda ou crônica. E aí nós temos que identificar o aspecto dessas fezes. É diarreia aquosa, se essa diarreia é invasiva, inflamatória ou disentérica.
e aí ela é inflamatória quando é invasiva. Geralmente as diarreias aquosas são diarreias cujo mecanismo são mecanismo osmótico e secretor. Geralmente são diarreias de causa tipo alta, né, de origem intestino delgado. As invasivas, geralmente, as fezes são mais frequentes, baixo volume, porém tem uma característica importante: as fezes têm sangue, muco, pus. Esses pacientes geralmente têm febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, quando é diarreia invasiva. A dor abdominal é importante em cólica ou no quadrante inferior esquerdo. Os pacientes que têm diarreia tipo alta, mais comumente nós temos cólica no meio do abdômen. As diarreias, quando são diarreia tipo baixa, a dor se manifesta com menor intensidade e geralmente ela aparece na fossa ilíaca esquerda ou no baixo ventre. E apresenta urgência e tenesmo. Essa urgência e tenesmo também está relacionado com a diarreia tipo baixa. Não esquecer de levantar os dados de novo, só para repetir e para vocês sedimentarem. Presença de muco ou pus nas fezes, alimentos não digeridos. Eu falei para vocês que os alimentos não digeridos têm muito a ver com a diarreia tipo alta, ou pela velocidade desse intestino que não dá tempo para esse alimento ser digerido, ou porque esses alimentos não foram absorvidos na diarreia por má absorção. Os vômitos mais frequentes também são na diarreia tipo mais alta, muito relacionada às diarreias virais. Importante levantar o dado, gente, da desidratação, que é o que mais preocupa com esse paciente com quadro diarreico. No primeiro momento, não é nem nós tentarmos descobrir a etiologia. No primeiro momento, é identificar se esse paciente tem quadro de desidratação. Isso está muito relacionado com a quantidade ou com a frequência das evacuações e com o volume que ele perde. Então, você tem que atentar. Por isso que eu falei no início, vocês têm que levantar esse dado na anamnese. A frequência das evacuações e o volume de fezes. Se esse paciente tem sede, está com oligúria, quer dizer, está urinando muito pouco, está hipotenso, o paciente está com hipotensão postural, alteração do estado mental, que ele está muito desidratado, ele teve alteração o paciente está desorientado no tempo e no espaço, o aspecto da pele, de mucosa, pele seca, mucosa seca. Esses pacientes geralmente são pacientes que chegam no pronto-socorro. Pacientes mais graves e que nós temos que atentar no primeiro momento para tirar esse paciente de um quadro grave e ele não fazer um quadro de desidratação muito grave, podendo levar a insuficiência renal ou outras alterações também importantes. Houve perda de peso, diarreia de ocorrência noturna. Essas aqui são geralmente diarreias mais crônicas, de origem orgânica, né? E que está muito relacionado, por exemplo, com doenças importantes como doença de Crohn, doença celíaca, retocolite ulcerativa, e que deve ser levantado nos nossos dados de anamnese. Eu coloquei alguns dados relevantes na anamnese que nós não podemos esquecer de estar levantando. Contato recente com pessoas doentes. Isso é muito comum, as diarreias da maionese, né? Nós fomos no churrasco, aí comeram, várias pessoas tiveram diarreia, e aí a gente costuma dizer que é a diarreia da maionese. A maionese estava estragada, estava contaminada, então várias pessoas tiveram diarreia ao mesmo tempo. Costuma ser diarreia bacterianas. Viagem recente. Existe uma preocupação muito grande hoje não, já há algum tempo. A gente sabe hoje, pela própria pandemia, o problema do trânsito das pessoas. A pandemia começou lá na China, então nós temos voos quase que a todo minuto para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, e as pessoas contaminam por lá e vêm trazendo essas doenças. Nos casos das diarreias também, nós tivemos alguns casos na África que chegou
e que chegaram em alguns países aqui do Ocidente. Então as viagens são mais frequentes, mais fáceis, mais baratas, e nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas saem de um país desenvolvido, vai para um país subdesenvolvido, em que é uma carência de saneamento básico, uso de alimentos que não tem o hábito de comer, né? Então, eu vou, tudo que eu ver de alimentos exóticos ou diferentes eu vou comer. Isso é muito comum quando nós vamos na praia, né? Então tem lá você vê toda hora caixa de isopor com marisco, caixa de isopor sendo oferecida lá na praia. Nós comemos de tudo que a gente vê e não tem o cuidado de perceber que aquilo pode estar contaminado, que é uma causa importante de diarreia. Presença de doença em outros membros da família. Isso que é importante, principalmente nas diarreias crônicas, gente. Doença celíaca, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. E tem um caráter hereditário, genético ou mesmo um caráter familiar. Ingestão de alimentos não usuais, que eu acabei de comentar, né? Nós vamos para um país. Os Estados Unidos tem uma preocupação muito grande quando saem algumas pessoas, alguns dos seus habitantes que vão para uma região de maior carência de saneamento básico, e tem uma orientação para essas pessoas evitarem uma série de situações, inclusive alimentares, com receio de que esses pacientes possam se contaminar e trazer a doença aqui para o seu país. Então, a gente vê isso com muita frequência. Eu me lembro que eu fui uma viagem para o Canadá, e logo chegando no Canadá, eu tive que preencher lá um relatório muito grande sobre ingestão de alimentos. O que eu costumo ingerir lá no Brasil, se eu tenho algum alimento na mala, então eles têm uma preocupação muito grande que a gente possa estar vindo do nosso país mais subdesenvolvido e trazer alguma contaminação para esse país. Lembrar que a ingestão de medicamentos, que eu comentei com vocês, principalmente aqui nós temos o mecanismo secretor, o abuso de laxativo para perda de peso, também é muito comum, principalmente a Sene, né, que é um laxativo irritante e que se usa muito para emagrecer. O uso de álcool e drogas ilícitas, uma das causas mais comuns de diarreia do adulto é o abuso do álcool, a famosa diarreia da segunda-feira, né? Vocês que são estudantes de medicina não gostam de beber álcool, né? A gente sabe disso. E cuidado com as drogas ilícitas, né? Que nós sabemos que elas podem desenvolver quadro diarreico. Cuidado também na sua história, não confundir a diarreia ou a síndrome diarreica com a incontinência fecal. Na grande maioria das vezes, a incontinência fecal não há muita alteração na consistência das fezes, porém, são pacientes que relatam que defecam espontaneamente sem perceber. Então, na incontinência, não pode ser confundida, por exemplo, com os quadros diarreicos. Então, gente, resumindo, as diarreias, então, os tipos de diarreia seria diarreias agudas e diarreias crônicas, já falei. As diarreias agudas, eu vou comentar alguma coisa com vocês sobre as diarreias agudas, embora vocês vão ver isso lá na infectologia, principalmente as diarreias infecciosas, que na realidade são as situações mais frequentes das diarreias agudas, porque as diarreias crônicas ela diz respeito mais ao especialista e também necessita de investigação mais aprofundada. Então eu vou dar algumas dicas para vocês sobre diarreias agudas e para que elas possam auxiliar vocês no dia a dia lá do ambulatório ou do PSF. Bom, sabendo que a maioria das casos de diarreia aguda são aquosas e autolimitadas, não necessitando de investigação. E isso aqui nós consideramos principalmente as diarreias virais, que são as mais frequentes
das diarreias agudas. Vocês viram lá que a diarreia aguda até 4 semanas. Considerar nas diarreias agudas, também acabei de falar para vocês, os quadros de desidratação grave. Vocês têm que levantar na anamnese, pele seca, boca seca, sede, turgor na pele, oligúria, etc. Considerar pacientes com imunodepressão. O paciente pode estar com HIV, esse paciente vai cursar com diarreia. Além do quadro em si, do quadro patológico, também esses pacientes fazem uso de retrovirais e os retrovirais são uma causa importante de diarreia. Os pacientes idosos, lembrar que os pacientes idosos têm várias comorbidades, além de usar também muitas drogas, isso contribui para que haja quadro diarreico com frequência. Por exemplo, pacientes que têm diabetes, que usam medicamentos, etc. Nas diarreias agudas, na grande maioria das vezes, nós não precisamos fazer uma investigação aprofundada. A primeira preocupação que nós temos que ter, vou repetir e vou insistir, é avaliar esse paciente, o estado de hidratação desse paciente, se esse paciente não está desidratado, se não está oligúrico, cuidado com a insuficiência renal, se esse paciente não está obnubilado, quer dizer, ele fez uma desidratação tão grave que comprometeu o sistema nervoso central, se esse paciente não está fazendo uma descompensação cardíaca ou pulmonar, etc. E aí, nós temos que ter a primeira preocupação em tirar esse paciente dessa situação de gravidade que pode levar, inclusive, ao óbito. Mas uma investigação bem rápida e bem simples, e que qualquer laboratório pode fazer rapidamente, seria nós pedirmos o hemograma, lembrar que o hemograma pode nos mostrar alguns dados importantes. Se não tem anemia nesse paciente, se tem leucocitose, quer dizer, aumento de leucócitos, que pode sugerir uma doença bacteriana, ou então uma queda desse leucócito, uma leucopenia, que pode sugerir uma doença viral. Vamos ver a função renal desse paciente, solicitar ureia, creatinina. Como é que foi a perda de eletrólito desse paciente, sódio, potássio principalmente. Numa situação mais avançada, de uma diarreia baixa, com sangue, muco e pus, a pesquisa de clostridio difícil, lembrar, principalmente na sua investigação, de levantar se esse paciente vinha tomando antibiótico, principalmente a nível hospitalar, que pode esse paciente estar fazendo um quadro de seleção de bactérias no intestino, levando a uma colite. As diarreias inflamatórias, na sua anamnese, você tem que lembrar de ver se tem sangue oculto nas fezes, se por acaso esse paciente não tiver sangue visível nas fezes, que também é um exame bem simples de ser feito. Leucócitos fecais, também bem fácil de ser feito. No caso de uma investigação mais aprofundada, um exame bem mais caro, por exemplo, a lactoferrina, que ela identifica se esse paciente tem um processo inflamatório ou infeccioso intestinal. Isso aqui fala muito mais a favor nas doenças, nas diarreias crônicas. E aí identifica, por exemplo, os neutrófilos nas fezes, ou a calprotectina fecal, que identifica os leucócitos nas fezes e traduz um processo inflamatório, um processo infeccioso. A coprocultura é um exame que raramente nós fazemos, até porque ela é um exame que é um pouco inespecífica, ela consegue identificar poucas bactérias. Às vezes a gente lança a mão da coprocultura naqueles pacientes que têm diarreia invasiva, com grande presença de sangue, que está aí sem melhora, não está respondendo antibiótico. Então, nesse caso, se faz a coprocultura. Mas não é um exame de rotina, gente. Você não precisa preocupar que não se pede assim com tanta frequência. Eu, pelo menos, raramente eu peço esse exame. A colonoscopia, no caso das diarreias agudas, raramente se faz esse exame. Só se deve fazer uma colonoscopia realmente quando se tem uma suspeita que esse paciente possa estar fazendo, por exemplo, a colite, uma retocolite ulcerativa, e mesmo assim, numa vigência de um quadro agudo, não tem nem indicação de se fazer uma colonoscopia. Lembrar
que a colonoscopia feita num quadro agudo de uma colite, por exemplo, pode desencadear um megacolo tóxico, uma situação muito grave de perfuração de colo, que pode levar a perfuração e sepse, e raramente esse paciente consegue sobreviver. Então, a colonoscopia, na situação aguda, nós não devemos solicitá-la. Os critérios de gravidade, considerar a internação com sinais de alerta. Olha, quando é que eu devo internar meu paciente? Desidratação grave, sem necessidade de hidratação venosa. Então o paciente está, com necessidade, não é sem. Vocês viram lá os critérios para desidratação, que eu já falei. Precisa fazer uma hidratação nesse paciente venoso, o paciente está vomitando, não aceita líquido oral. E esse é um dado importante, se o paciente tem diarreia e nós conseguimos fazer com que ele aceite líquido oral, ótimo, ele não está vomitando, então isso a gente pode contornar a situação. O paciente está toxemiado, está com sepse, tem sinais de sepse, a temperatura é maior que 39,5, a diarreia é invasiva grave, então tem sangue, muco e pus, muita dor abdominal. Importante essa dor abdominal nesse paciente, porque pode até nos confundir com abdômen agudo. É um paciente idoso, imunossuprimido, um paciente aidético. Então, esse momento da internação vai depender muito do momento, da situação em que o paciente chega no momento do atendimento. Então, eu me lembro que eu estava num voo vindo lá de Montreal e nesse voo fez uma parada em Miami e nós pegamos esse voo em Miami já à noite. E durante o voo ali pela madrugada, o piloto lá anunciou, perguntou se tinha algum médico a bordo. Aí lá no momento nós levantamos em 3 médicos, foi até engraçado, porque meu filho estava presente, ele é médico, e um outro rapazinho novo lá, médico, também se levantou e se dispôs a atender. E eu estava dormindo, quando ele falou, minha esposa falou, parece que deu problema no avião aí, porque o piloto está pedindo urgente, não sei o que, eu acho que esse avião vai cair. Então, eu levantei assim meio apavorado e fui ver, aí perguntei lá para o moço o que estava acontecendo. Ele falou, não, aqui nós estamos querendo saber se tem médico, porque tem uma senhora idosa que está passando muito mal, essa paciente está vomitando muito e muita diarreia, e a gente não sabe o que faz. E foi engraçado porque eu achei que esses aviões internacionais tivessem uma estrutura para atendimento. E para minha surpresa, ele não tinha nenhuma maca. A paciente teve que ser sentada num banheirinho lá no fundo, porque não tinha nenhuma maca para deitar essa paciente. E eu perguntei, vocês têm aparelho de pressão, tem termômetro? Não, não tem nada. Não tem medicamento, você não tem uma caixinha de medicamento? Também não tem. Aí eu falei, gente, mas é um absurdo, né? Falei, mas vocês têm água? Eu brinquei, mas vocês têm água, sal e açúcar, não tem? Temos. Então pega para mim 1 litro d'água lá, açúcar e sal. E o médico lá, meu filho, olhou surpreso para mim, pensando que eu estava brincando, né? Pai, mas o que você quer isso? Eu falei, olha, eu vou fazer aqui um soro caseiro. Vocês acham que soro caseiro não cura? Mas nós vamos curar essa senhora aqui com soro caseiro, que não tem outra opção. E eu me lembro que de vez em quando eles vinham perguntar como é que estava, se precisava descer o avião. Isso devia ser umas 3 horas da manhã. Nós precisamos... Aí eu perguntei, mas nós estamos passando aonde? Não, estamos aqui em cima de Cuba, ali. E se for preciso descer, a gente pode descer em Manaus, etc. Falei, não, tudo bem. Se for para descer em Cuba, eu prefiro que você continue a viagem. Bom, mas aí eu sentei essa senhora, expliquei para ela, falei, olha, não tem remédio, nós vamos fazer com que a senhora tome esse soro, uma colher, só vai tomar devagarzinho, uma colher, aos poucos, para ver se a gente consegue melhorar o seu estado geral. Ela estava muito desidratada. E assim nós fizemos, fomos dando colheradinha, de colher em colher, de soro. Quando daí mais ou menos 1 hora e pouco, eu percebi que ela começou a melhorar. Então, gente, nós não podemos fazer muito
muito medicamento ou uma preocupação muito grande em fazer coisas em termos de investigação ou mesmo em termos de tratamento, no primeiro momento, umas coisas exageradas com esse paciente. Então, avalie o paciente primeiro. Veja se esse paciente não tem uma desidratação grave. Ele consegue ingerir líquido por via oral? Ótimo, aproveita a via oral. Aproveita essa via, eu vou lá na frente mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o tratamento. E só internar esse paciente realmente foram situações como essa que vocês estão vendo aqui. Olha, a terapêutica, então, na diarreia aguda, principalmente naquele paciente que está bem, está tranquilo, o paciente está defecando poucas vezes, mas está conseguindo ingerir líquido, está conseguindo comer alguma coisa, então nós vamos fazer uma hidratação oral. A solução milagrosa é o soro caseiro, gente. Sódio e glicose, é água e sal. Açúcar, água e sal. Presta atenção, 1 litro de água, 3 gramas de sal, que é uma colherinha dessa de chá, e 18 gramas de açúcar, que seria 6 colheres de açúcar. Então mistura tudo e dá para o paciente tomar. Vai tomando. Existe, é claro, na farmácia alguns preparados, Gatorade, o próprio soro farmacêutico, né? Preparado em laboratório, mas na realidade o objetivo é o mesmo. A água, nós sabemos que a água ela não tem um transporte ativo. A água ela aproveita o transporte osmótico acompanhando os eletrólitos e os nutrientes. Por isso é que eu preciso colocar sal juntamente na água para que a água seja absorvida pelos enterócitos, entendeu? Então, a água aproveita esse mecanismo, que ele não faz o mecanismo ativo, e aproveita o mecanismo como osmótico e vai para dentro da célula. A hidratação venosa, se o paciente está muito grave, está muito desidratado, nós temos que funcionar uma veia calibrosa desse paciente, 1 ou 2 veias calibrosas, e fazer soro Ringer com lactato ou soro fisiológico, que é água com sal, e a 9%. E nós fazemos aqui uma regrinha, que eu acho interessante vocês aprenderem essa regrinha. Olha, eu vou fazer 100 ml por quilograma. Então você pega o peso do paciente, multiplica por 100, seria a quantidade de água ou de soro que vocês vão injetar no paciente. E nós dividimos essa quantidade, por exemplo, o paciente tem 60 quilos, vezes 100, ele vai fazer o quê? 6.000 ml, seria 6 litros de líquido. No primeiro momento, eu vou fazer 30 ml por quilograma rapidamente. Vocês estão vendo aqui, ó, que é em 30 minutos. Depois, vocês vão fazer o restante, os 70 ml por quilograma nas primeiras, depende da desidratação desse paciente, até 3, 4, 5 horas seguidas. Aí vocês, depois da fase rápida, é claro que vocês vão avaliar esse paciente, ver se ele melhorou a pressão arterial, se ele melhorou o nível de consciência, batimentos cardíacos, se está urinando. Tudo isso é importante ser analisado antes. E depois vocês podem fazer a fase chamada fase de manutenção. Se o paciente, depois de um certo tempo, ou depois de um dia, ele melhorou e está conseguindo ingerir via oral, a gente tira o soro venoso e passa a fazer a fase oral, a via oral. Interessante que nós não podemos esquecer que nós temos perdas chamadas perdas insensíveis. Perdas insensíveis pela pele, por exemplo, que são as nossas necessidades hídricas. Só para vocês terem uma ideia, a perda insensível pela pele, nós perdemos praticamente 1 litro por dia sem nós percebermos. Isso tem que ser lembrado na reposição. Então, a necessidade hídrica basal é de 30 a 40 ml por quilograma por dia. Seria entre 1 litro e 1 litro e 800. 1 litro e 800 a 2 litros por dia. Eu devo usar antibiótico em todos os pacientes que chegam com diarreia? Cuidado, gente. Eu vejo com muita frequência quase que como uma obrigação
de todos os médicos de usar antibiótico como primeira alternativa no paciente com diarreia. Isso não é correto. Isso é um tratamento empírico sem comprovação científica. Nós não podemos fazer isso. Por tudo que eu falei para vocês. Eu tenho que classificar a diarreia, se ela é aguda ou crônica, eu tenho que classificar essa diarreia, se é alta e se é baixa, levantar o mecanismo de formação dessa diarreia, levantar a situação do paciente, no momento que ele é atendido, se é um paciente com diarreia, mas o paciente está bem, não tem febre, não tem dor abdominal importante, está defecando poucas vezes, ou se é um paciente mais grave, que chegou logo no pronto-socorro, já com quadro grave de desidratação. Então, isso primeiro tem que ser analisado. Lembrar que a grande maioria das diarreias são autolimitadas, ela vai alguns dias e para. E a grande maioria também tem etiologia viral, que não tem nenhuma indicação de usar antibiótico. Agora mesmo nós estamos vivendo uma situação de pandemia, eu não vi ninguém falando em usar antibiótico nesses pacientes, porque é viral. Numa situação em que esse paciente tem diarreia, e que a suspeita é de uma diarreia inflamatória ou infecciosa, principalmente infecciosa, porque ele tem um quadro de diarreia baixa, o sangue mucopus, é um paciente que tem uma dor abdominal importante, está piorando seu nível de consciência ou mesmo de hidratação, a sua diarreia não melhora, podemos fazer até uma antibiótico terapia empírica. Isso não é obrigatório em todos os pacientes. Nós temos que analisar caso a caso. Nesse caso, se indica de primeiro momento uma quinolona, seria ciprofloxacino, 500 mg, 2 vezes ao dia, por 3 até 5 dias. No máximo 7 dias. Mas esse paciente, se com 3 dias ele não melhorou, ele tem que ser reavaliado e aí nós temos que fazer alguma investigação mais aprofundada. Cuidado com o uso excessivo de antibiótico. Esse paciente pode começar a fazer desenvolvimento, pode fazer resistência a antibiótico, ele pode erradicar a flora normal e aí pode bactérias patogênicas importantes podem se manifestar, como por exemplo o Clostridium difficile, e aí pode fazer uma colite importante. Então, muito cuidado quando se vai usar esse antibiótico. Os antidiarreicos do mesmo jeito. Eu lembro que vocês, naquele primeiro caso que eu pedi que vocês falassem sobre intestino irritável, quase todos vocês colocaram que se deve usar loperamida. Errado. Primeiro que assim, o intestino irritável não tem uma diarreia tão volumosa e tão frequente assim, que haja necessidade de diminuir a sua frequência. A loperamida, ela reduz a motilidade intestinal e só deve ser usada quando eu tenho, em 2 circunstâncias. Quando eu tenho certeza que esse paciente não tem uma diarreia invasiva, isto é, quando eu tenho certeza que a suspeita não é de uma diarreia bacteriana, porque se eu fizer a loperamida, eu vou reduzir a motilidade, eu vou estimular o crescimento dessas bactérias no intestino, e esse paciente pode fazer um quadro de sepse. Então tem que tomar muito cuidado. Eu devo usar quando eu tenho pelo menos, não certeza, mas pelo menos a suspeita de que a diarreia tipo alta, por exemplo, é viral ou mesmo bacteriana, mas é um paciente que está bem, só que ele está com volume, com a frequência evacuatória muito grande. Isso pode desidratá-lo. Então eu tenho que usar um dia, no máximo 48 horas, para tentar diminuir a frequência dessa diarreia para esse paciente não desidratar. Não funcionou, 24 horas, pode parar. No máximo 48 horas. Então, como é que nós fazemos a loperamida? Inicialmente, 4 mg seria 2 comprimidos, cada comprimido tem 2 mg. E aí, a cada evacuação que esse paciente fizer, nós damos um comprimido para ele tomar de 2 mg. Usar no máximo 8 mg por dia. Eu coloquei uma observação, mas já falei, cuidado nas diarreias invasivas. Tem uma medicação que surgiu agora bem recente, chama racecadotrila. O nome comercial é o Avid. Ele é um inibidor da enzima
encefalinase. Essa enzima encefalinase ela é importante na secreção intestinal. Ele é o inibidor dessa enzima, então ele diminui a secreção de água e eletrólitos sem afetar a motilidade intestinal. Então vocês vejam que o mecanismo desse medicamento é diferente da loperamida. Eu tenho uma experiência com esse medicamento, vamos dizer assim, muito pouco ainda. É um medicamento novo, mas nas diarreias agudas dá um bom resultado e não tem um efeito colateral, como por exemplo a loperamida. 100 mg é um comprimido, é uma cápsula, e a gente recomenda de 8 em 8 horas por até 7 dias. Os probióticos, tem muita discussão em relação aos probióticos, tem muitos trabalhos dizendo que não funciona, outros trabalhos dizendo que funciona. Eu vi somente um trabalho dizendo que houve uma redução na gravidade e na duração da diarreia aguda em crianças. Não tem nenhum trabalho, pelo menos eu não vi nenhum trabalho que se recomenda usar no paciente adulto. Gente, muito obrigado pela atenção. Infelizmente eu não estou dialogando com vocês, mas fica aí uma sugestão de que nós possamos estar dialogando, tirando dúvidas, discutindo isso lá no Zap, no nosso grupo, que está quietinho, vocês aprenderam tudo, ninguém falou mais nada. Quero saber depois. Boa tarde. Quantos minutos?